Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje eu inicio este momento de partilha da Palavra de Deus com um questionamento direto a vocês. Quantas vezes vocês tentaram ser bons o bastante para merecerem o amor de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, vocês acreditaram que suas obras, que os seus esforços, os seus sacrifícios bastariam para justificar vocês diante do Senhor? A palavra que hoje nós iremos meditar quer nos conduzir a uma verdade que nos liberta. Pois, meus irmãos, nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquele em quem cremos. Permaneçam até o final desta reflexão, porque hoje o Senhor vai tocar as feridas da culpa, as feridas do orgulho e do medo que ainda insistem em aprisionar seu coração. Refletiremos sobre a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Fala a Deus que os teus servos escutam. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem ao qual o Senhor não imputou o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A justiça que vem da fé. Meus irmãos, nesta passagem da carta aos Romanos, São Paulo recorda a Abraão. E ele vai dizer que se Abraão foi justificado pelas suas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão foi declarado justo não por aquilo que ele fez, mas porque acreditou. E é essa fé, meus irmãos, que lhe foi imputada como justiça por Deus. São Paulo nos ensina também que a justiça de Deus não é um salário que é fruto da recompensa pelo esforço humano, mas ela é exatamente um dom gratuito de Deus que nos é concedido por nós confiarmos nele. Paulo também cita Davi, cujo ensinamento testemunha essa verdade, quando diz que felizes são aqueles cujas faltas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Aqui, meus irmãos, está exatamente o coração da mensagem de hoje. A justificação é obra da graça e não da lei. Nós vivemos numa sociedade que mede tudo pelo desempenho, que mede tudo pela aparência e pelos resultados. Infelizmente, essa realidade é transferida também para a vida espiritual. Muitos tentam comprar a salvação com boas ações, com promessas, ritos e até mesmo comparações. Mas São Paulo exorta ao nosso coração ao dizer que não é a nossa própria força que nos salva, mas a nossa fé é que irá nos salvar. Vejam, meus irmãos, a fé verdadeira é a confiança total na misericórdia divina. Ela consiste no entregar-se àquele que é o sentido de tudo, mesmo quando nós nada vemos, mesmo quando tudo parece impossível aos nossos olhos. Deus não quer super-homens ou super-mulheres espirituais. Ele quer filhos e filhas que creem nele, mesmo em suas fraquezas.
Porque, meus irmãos, é exatamente na fraqueza que a graça se manifesta em cada um de nós. É na fraqueza que somos fortes, vai nos dizer São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Hoje, o Senhor nos convida a deixarmos de tentar pagar por nossa salvação e a simplesmente crer no amor que nos justifica. Não é pelo nosso merecimento que seremos justificados, é pela misericórdia do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos julgamos indignos de rezar, de voltar à igreja, de servir, simplesmente porque achamos ser pecadores demais. Mas é justamente aí que a palavra nos alcança. Felizes aqueles cujas faltas foram perdoadas. Deus não espera que você venha perfeito. Ele quer apenas que você venha com fé. Santo Agostinho dizia que a fé é o início da justificação do homem. Ela é a raiz da graça. Tudo que vem depois floresce dessa confiança em Deus. Meus irmãos, não se trata aqui de negar as boas obras, até porque elas são os frutos da fé, mas de compreender que a raiz da nossa salvação está no confiar e não no fazer. Então hoje pergunte a si mesmo: será que eu tenho vivido como quem confia em Deus ou como quem tenta provar algo a Ele? Será que a minha oração é um ato de fé ou um esforço que busca demonstrar o meu merecimento? Será que tenho deixado a graça de Deus agir em mim? Meus irmãos, Deus hoje quer libertar os nossos corações da escravidão do merecimento. Ele quer que você pare de tentar pagar por aquilo que já foi pago por você na cruz. A fé que justifica é aquela que reconhece que sem o Senhor nada podemos fazer e nele depositamos toda a nossa confiança. E quando você entende isso e confia plenamente, a justiça divina cobre todo o seu passado, cura as suas feridas e tem a capacidade de transformar o seu futuro. Guarde isso, meus irmãos. A maior vitória do cristão não é ser irrepreensível, é ser perdoado. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, vive como um justo. Obrigado, Senhor, por esta palavra. E agora eu convido você a compartilhar essa mensagem com alguém que precisa redescobrir a força da fé que salva. Talvez por meio do seu gesto, alguém reencontre o caminho da graça. Que o Deus da graça e da misericórdia renove em você a fé que justifica, a esperança que liberta e o amor que salva. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.